bem? Eu sou a professora Tâmara. Eu sou o professor João. Nós somos do canal Desenrola Essa História. Como a gente já tinha prometido pra vocês, nossa nova ideia para dinamizar mais o nosso canal vai ser fazer comentários sobre filmes e séries que contam e fazem parte de um episódio histórico. Nosso primeiro filme vai ser o filme 1917. Foi lançado no ano de 2019, pertence ao gênero épico, de guerra e de suspense. Foi dirigido, co-escrito e co-produzido por Sam Mendes. Esse filme, ele não fala da guerra em si, da Primeira Guerra Mundial, mas de uma missão específica de um soldado durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente não pode escrever todos os prêmios que o filme ganhou, porque o filme ele é super bem conceituado e ganhou vários prêmios. E primeiro os prêmios do Oscar e também do Globo de Ouro, que são um dos prêmios mais conceituados, não é isso? No Oscar, ele ganhou melhor fotografia, melhor mixagem de som e efeitos visuais. São prêmios que falam muito da qualidade da produção. Como a gente já disse nos vídeos anteriores, a gente não vai comentar muito sobre a qualidade do filme, que a gente não é formado para isso. Mas isso demonstra a qualidade do filme. No Globo de Ouro, ele ganhou o melhor diretor, o Sam Mendes ganhou, né? E também o melhor filme dramático. Esse filme, ele vai ser inspirado em histórias que o avô do Sam Mendes contava, o Alfred Mendes. Ele foi pra guerra e ele contava a história de um cara que ele precisava enviar uma mensagem urgente. O diretor Sam Mendes, ele não fala exatamente que mensagem é essa que o avô dele, até porque o avô dele não chegou a falar. Na verdade, o diretor ele deixa um pouco claro que o filme ele não obedece detalhes específicos da guerra, tá? Ele tem uma função de contar uma história transmitida pelo seu avô. Acredita-se que tenha se passado ao norte da França durante esse período. Remonta à Terceira Batalha de Ypres. A gente não quer, enfim, especificar sobre as batalhas e alguns historiadores chegam assim, até a criticar especialistas em Primeira Guerra por conta das paisagens onde o filme eles foram rodados, que não são de acordo onde realmente as batalhas aconteceram. Então tem algumas discrepâncias aí. Mas nossa intenção não é realmente analisar ponto por ponto. O que é que esse filme ele pode retratar e ele pode ajudar a entender melhor a Primeira Guerra Mundial. Nós separamos alguns aspectos que foram observados por nós dois no filme, para que vocês também possam observar e possam assistir esse filme, mas agora com um olhar diferenciado. Então vamos aos aspectos históricos. O primeiro aspecto que nós observamos no filme vão ser as trincheiras. Ao longo de todo o filme vocês vão poder observar isso. As trincheiras elas vão fazer parte da segunda fase da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase é a guerra de movimento, onde os exércitos eles vão avançando e depois eles começam a se estabelecer em trincheiras. São buracos cavados no chão, servem para que os soldados eles possam se proteger, onde eles ficam, passam o dia a dia, onde se alimentam. Nós vamos colocar aí para vocês algumas imagens do filme que representam essas trincheiras. É importante salientar que muitos historiadores defendem que muitos soldados morreram sim de infecções, bactérias ou de doenças de forma geral do que da própria batalha e do conflito armado, por causa da questão das trincheiras e tudo que a gente já ressaltou. E é importante salientar também que ainda é considerada a virada do século XIX para o XX. Alguns historiadores, alguns escritores, eles só consideram realmente essa virada do século com a Primeira Guerra Mundial, que é quando vai haver essa modificação. Coisa muito interessante é que no século XX a gente já tem a aviação. A Primeira Guerra vai ser o primeiro grande conflito a se utilizar os aviões de forma militar. O primeiro a ser utilizado é o Avro 504, utilizado pelos ingleses, e tinha um grande potencial porque comportava uma metralhadora Lewis, uma metralhadora super pesada que matava bastante gente no meio do conflito. Inclusive é importante ressaltar que alguns historiadores defendem que as principais mortes no conflito aconteceu por causa de bombardeiros aéreos, ao invés da troca de tiros a partir das armas terrestres, vamos colocar assim, como as pistolas e metralhadoras. Se o Avro surgiu lá em 1913, em 1917 a gente tem o Spad S.13, que é um avião que começou a ser utilizado pelos franceses, depois pelos britânicos, e além da metralhadora ele conseguia fazer voos rasantes que conseguiam voar verticalmente, causando um maior prejuízo às tropas adversárias. Em 1913 surgiu um projeto que foi se desenvolvendo ao longo da guerra, Ila Muramex. É um tipo de avião que vai estar passando por aqui, que além desse armamento com metralhadoras também fazia bombardeios, que fez bastante diferença na guerra. Então isso é uma coisa que a gente percebeu no filme. Inclusive uma das principais cenas do filme, sem spoilers, é com o avião, e vocês vão ver que os aviões são bastante importantes na Primeira Guerra. O próximo aspecto que nós separamos é a utilização das baionetas. As baionetas são armas, e a gente vai disponibilizar a imagem para vocês, onde eles amarravam uma faca na ponta, e essas armas elas eram utilizadas em maior escala pelos soldados. Essas baionetas elas não acompanharam o desenvolvimento tecnológico das outras armas que nós vamos ver na Primeira Guerra Mundial. Outra arma que vai marcar a Primeira Guerra Mundial é a utilização de morteiros. Eram
espécie de instrumento que eles colocavam no chão e tentavam lançar granadas ou explosivos nas trincheiras, justamente por causa do conglomerado de pessoas que ficavam nessas trincheiras. E quando bem posicionados, eles conseguiam atingir, então o efeito aí para os inimigos era bem ruim. Outro aspecto que nós observamos vai ser a utilização das granadas. Só vão passar a ser utilizadas massivamente a partir do ano de 1915. Existiram vários modelos de granadas. Nós temos as granadas que elas eram acionadas com um temporizador e as que eram acionadas a partir do impacto. As preferidas vão ser com temporizador, porque aí elas evitavam alguns acidentes. No filme a gente também vai observar isso. Uma coisa interessante é que as pistolas e os revólveres eram utilizados geralmente pelos comandantes de alta patente. Os de baixa patente ficavam mais com metralhadoras por causa do conflito direto e o alto número de mortes que ela causava. Interessante ressaltar que quando essas pistolas ou revólveres eram apreendidos do exército inimigo, era uma forma de troféu que eles utilizavam. Os tanques, eles vão passar a ser utilizados a partir do ano de 1916 pelos ingleses. A partir do ano de 1917, eles vão ser cada vez mais utilizados. E só em 1918 é que nós vamos ver os tanques agindo nas batalhas, como nós podemos observar mais recentemente. Eles eram mais utilizados para invadir realmente outras regiões. Uma coisa interessante que nós percebemos também no filme é a utilização de cavalos na Primeira Guerra. O cavalo ele parece ser um pouco cultural, entretanto ele era utilizado em todos os conflitos por todos os lados, por alemães, franceses e ingleses. Numa contagem rápida, alguns historiadores definiram que morreram 8 milhões de equinos. Isso dá basicamente um cavalo para cada 2 pessoas mortas. É uma pena pensar que os bichinhos que não tem nada a ver com esse conflito sofreram bastante. Outra coisa que chamou bastante atenção é que o capacete da Primeira Guerra ele tem um formato bastante diferente que o capacete que a gente vê em outras guerras, como na Segunda Guerra. Inclusive, no primeiro momento, não eram utilizados nem capacetes. Com a questão do bombardeio aéreo, eles perceberam a necessidade de proteger suas cabeças e começaram a utilizar os capacetes. Interessante ressaltar que, apesar do modelo ser bastante diferente, o treinamento e o teste de alguns historiadores e especialistas na área atualmente fizeram com esses capacetes antigos e os novos mostraram que eles eram bastante eficientes, principalmente aqueles que eram um pouco maior nas laterais, para proteger as orelhas, que era um órgão bastante atingido nas guerras, né? Inclusive tem um capacete que chama muita atenção, que é o Adrian M15, que é um capacete francês que teve um alto desempenho. Outra curiosidade que nós vamos perceber no filme é que os ingleses eles se referem aos alemães como ou hunos ou boches, por conta aí dessa questão do imperialismo alemão, de tentar avançar e conquistar novos territórios. Bem, gente, o filme ele é bem interessante. A gente pode aprender vários aspectos da Primeira Guerra Mundial a partir desse filme. Como o João falou, é um baita de um filme e ele traz uma proposta que é um filme que ele tem 2 cortes apenas. É bem diferente do que a gente já viu, então é muito interessante, a dinâmica é bem diferente. A gente recomenda bastante, principalmente depois de você ver esse vídeo. Você gostou do vídeo? Você tem propostas para outros filmes e séries? Coloca aí nos comentários, lá no nosso Instagram também. Muito obrigado por nos assistir. Tchau, gente. Até o nosso próximo vídeo.